Olá, alunos! Bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Cláudia Gomes, eu sou uma mulher branca com os cabelos na altura dos ombros, avermelhados. Eu tenho os olhos castanhos claros e eu uso óculos. E eu estou vestindo um blazer bege e um lenço xadrez no estilo inglês porque tem a ver com a nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje é sobre a Revolução Industrial que começou na Inglaterra. Então, vamos lá do início. Você já se imaginou tendo que plantar o algodão, colher o algodão, fiar o algodão, fazer o tecido e aí depois costurar sua roupa? Ou então, você já imaginou ter que ir viajar para um outro estado ou mesmo para um outro bairro e ter que ir de carruagem, a cavalo ou mesmo a pé? Então, a nossa aula de hoje é sobre as mudanças que aconteceram a partir da Revolução Industrial. Vamos ver nessa aula o porquê do pioneirismo dos ingleses. Vamos ver como isso impactou a economia e as relações de trabalho. E vamos ver também por que a nossa vida hoje começou com as mudanças que ocorreram lá. Desde a antiguidade, tudo que a gente consumia era feito por artesãos. E como é que funciona o artesanato? O artesão é responsável por todo o processo produtivo. Ele vai utilizar a matéria-prima e as ferramentas dele, no espaço dele. Por exemplo, um sapateiro. Ele tinha que comprar o couro, cortar, costurar e depois vender o sapato. Tudo com o seu material. Mas, a partir do século XVI, com as grandes navegações europeias, os produtos ingleses começaram a ser muito requisitados. E o que os comerciantes fizeram? Começaram a contratar artesãos, dando a matéria-prima e as ferramentas e às vezes a oficina, para que o produto ficasse pronto mais rápido. Com isso, no final do processo, o artesão ganhava um pagamento. Isso é muito diferente da antiguidade. Quando o comerciante compra a matéria-prima e dá as ferramentas para que o artesão fizesse o produto, isso a gente chama de manufatura. Posteriormente, quando surgem as máquinas industriais, a gente vai ter um processo chamado de maquinofatura. Mas por que a Inglaterra foi pioneira nesse processo? Posso te dizer que vários fatores contribuíram para o pioneirismo inglês. Primeiro, vamos voltar um pouquinho lá na Revolução Gloriosa, que foi a revolução que fez com que a Inglaterra se tornasse uma monarquia parlamentarista. Quando esse novo sistema de governo se estabeleceu, a burguesia conseguiu, além de poder econômico, prestígio político. E isso deu à Inglaterra uma estabilidade econômica e política diferente dos outros estados europeus. Segundo ponto muito importante para o pioneirismo inglês foi a acumulação de capitais. A Inglaterra teve vários fatores que contribuíram para isso. A partir do século XVI, a burguesia inglesa conseguiu acumular capitais com o comércio de escravizados, que foi uma grande fonte de lucro, assim como a venda de outros produtos. As colônias, ao mesmo tempo que forneciam matérias-primas variadas, como podemos ver da América do Norte até a América do Sul, eram também importantes mercados consumidores dos artigos produzidos lá na Inglaterra. Com isso, a burguesia inglesa se fortaleceu e, com a expansão do comércio, aumentou ainda mais sua força política e econômica. Como podemos ver também, outro fator no próximo slide foi a frota naval. Por essa época, a Inglaterra teve a frota naval mais poderosa do mundo. Uma frota que havia sido criada pela rainha Elizabeth I lá no século XVI. E, apesar de ter iniciado seu processo de dominação colonial depois de Portugal e Espanha, os ingleses mantiveram relações comerciais com as colônias do Novo Mundo. No século XVIII, a Inglaterra se consolidou como uma grande potência militar e a frota naval era necessária para controlar essas colônias. Nessa época, o governo inglês também aprovou leis que beneficiavam a burguesia, como a diminuição das taxas de juros sobre empréstimos bancários, o que estimulou os mais variados investimentos. Os puritanos, como eram chamados os calvinistas na Inglaterra, também tiveram importante papel nessa acumulação do capital, pois a religião deles pregava a vida voltada ao trabalho e para a oração, além de não condenar o lucro.
Na outra imagem, podemos ver a representação de um importante fator na acumulação de capitais da Inglaterra, que foi os recursos minerais, pois o solo britânico era rico em ferro e carvão. O ferro foi importante, na verdade, foi essencial para o desenvolvimento da indústria pesada, que produzia ferrovias, locomotivas, peças e máquinas em geral. Por sua vez, o carvão tornou-se a mais importante fonte de energia, alimentando as máquinas a vapor que impulsionaram a industrialização. Outro fator determinante para a acumulação de capital na Revolução Inglesa foi os cercamentos dos campos. O que isso significa? Antigamente, vamos voltar um pouquinho, lá na Idade Média, os feudos eram constituídos de grandes áreas e havia as áreas comunais, ou seja, as terras em que todos os camponeses poderiam trabalhar e poderiam dali tirar o seu alimento. Mas, a partir do século XVII, XVIII e foi até o século XIX, a burguesia, ou seja, os comerciantes, começaram a investir nessas terras para que elas se tornassem fontes de exploração e mudaram as leis. Dessa forma, os proprietários usavam a terra como modo de explorar, de ganhar dinheiro, e expulsavam os camponeses. É o que a gente chama de cercamentos. Como a gente pode ver na primeira imagem, ainda da Idade Média, a gente pode ver as terras comunais. Na imagem ao lado, nós vemos os cercamentos, porque era cercado mesmo. E com isso, eles usavam a terra principalmente para criar ovelhas, que geravam lã e era matéria-prima para a confecção de tecidos da indústria têxtil. E aí, nós podemos ver no próximo slide que os camponeses expulsos da sua terra não tinham mais como sobreviver no campo e aí iam buscar modos de ganhar dinheiro nas cidades. Como nós vemos nessa imagem do pintor Gustave Doré, como era a situação dos camponeses nas cidades, pois a população que dependia antes diretamente da terra para sobreviver, de uma hora para outra, não teve mais como garantir seu alimento. Quando eles foram expulsos das terras, muitos tiveram que procurar trabalho nas cidades. E aí, nessa imagem, representa como eram as cidades industriais na Inglaterra. Esse processo de imigração a gente chama de êxodo rural. E, infelizmente, aproveitando a difícil situação dessas pessoas, desses antigos camponeses, a burguesia passou a contratar essas pessoas para trabalhar em suas fábricas como operários, pagando baixíssimos salários. Sem outras opções, esses trabalhadores se sujeitavam a longas jornadas de trabalho em troca de uma pequena remuneração. A partir do século XVIII, a primeira indústria a se modernizar, a se industrializar, foi a indústria têxtil. Isso porque os tecidos de algodão ingleses eram amplamente requisitados. Isso porque a matéria-prima que vinha do Oriente, dos Estados Unidos e do Brasil era barata, porque era produzida por escravizados. Mas, na intenção de aumentar os lucros, a burguesia inglesa começou a oferecer prêmios àqueles que conseguissem criar máquinas que agilizassem o processo e barateassem os custos. Com isso, foram oferecidos prêmios. E aí, conforme a gente pode ver no próximo slide, a invenção que revolucionou a industrialização, primeiramente, foi o motor a vapor. Esse foi o primeiro motor usando carvão e água, e com isso o vapor gera energia mecânica. Mas foi a invenção de James Watt que revolucionou o motor a vapor, porque ele criou duas câmaras que produziam calor. Com isso, acelerou o processo mecânico de movimentação. E daí tudo mudou, como podemos ver aqui. Vão surgir agora o barco a vapor, a locomotiva, e isso revolucionou o transporte, porque acelerou as movimentações das pessoas e principalmente da produção. E temos também nesse slide uma representação de uma tecelagem inglesa utilizando já o tear mecânico, que usava também a força de um motor a vapor. Desde as manufaturas, passando pela industrialização, a relação do artesão com o trabalho mudou radicalmente, ou seja, as relações de trabalho mudaram,
porque a partir desse momento vão se criar duas classes sociais, a burguesia industrial e o operariado. Ou seja, a burguesia é aquele que tinha capital, aquele que era dono das fábricas, das ferrovias, dos bancos, ele detém o capital. E a outra classe social foram os antigos camponeses, que se tornaram nas fábricas operários. E eles só tinham para vender a força de trabalho, ou seja, trabalhavam, não têm mais o domínio da produção de produtos e trabalham em troca de um salário. Isso mudou radicalmente a história do trabalho no nosso mundo. O conhecimento que o artesão tinha de todo o processo, agora ele trocava por salário. E o burguês, que podia não entender nada do que era produzido, mas tinha o capital, é quem mandava em tudo. Com a Revolução Industrial, os artesãos que detinham a matéria-prima, o saber e o tempo de produção perderam isso. E aí as relações de trabalho mudaram radicalmente. Como podemos ver na primeira imagem, os artesãos que antes possuíam as matérias-primas e os instrumentos de trabalho passaram à condição de trabalhadores assalariados, vendendo a sua força de trabalho aos capitalistas. E eles detinham, como podemos ver, todo o tempo para realizar a sua produção. Na imagem ao lado, podemos ver a fábrica. Na fábrica, o artesão não tem mais o domínio do tempo, ele é regido pelo tempo da fábrica. No sistema de produção capitalista, o trabalhador perde a posse do produto, do resultado do seu trabalho. E, apesar de gastar seu tempo, sua técnica, seu conhecimento, o produto final do trabalho não pertence mais ao trabalhador, agora operário. No modo de produção capitalista, o produto do trabalho pertence ao industrial, ao comerciante, ou seja, ao burguês. A reunião de todos esses fatores, as mudanças ocorridas tanto na tecnologia quanto na economia e na sociedade inglesa e nas relações de trabalho, nós damos o nome de Primeira Revolução Industrial. E para resumir isso tudo, vamos dar uma olhada nesse slide para ir ponto a ponto. Primeira Revolução Industrial, nós vimos que houve uma mudança na produção artesanal para manufatura. Vimos as inovações técnicas como o motor a vapor, da locomotiva a vapor, o barco a vapor. Vimos também que o pioneirismo inglês se deveu ao acúmulo de capitais, à frota naval, às leis e o puritanismo, o cercamento dos campos e a abundância de mão de obra. Vimos também o modelo econômico passa a ser capitalista e vimos que a alteração das relações de trabalho criou duas novas classes sociais, a burguesia e o operariado. Mas, antes de terminar essa aula, eu vou falar para vocês de uma coisa que surgiu lá no período da Revolução Industrial e que é a paixão nacional do brasileiro. Você pode imaginar o que é? Então, olha só, vamos ver comigo no slide do desafio. Então, mesmo com uma rotina extenuante de trabalho, os operários encontravam tempo para praticar esportes e se divertir um pouco. E é aí que surge o futebol. Isso mesmo, um dos esportes mais populares do mundo surgiu na Inglaterra na época da Revolução Industrial. Inicialmente, ele era praticado apenas pela elite, mas ao longo do tempo, o operariado também começou a jogar esse futebol. E aí, até as mulheres, como nós podemos ver nessa imagem, jogavam futebol lá na Inglaterra. Porque foi criado em 1894, por exemplo, o Clube de Futebol Feminino Britânico. E algumas décadas depois, até as operárias também jogavam com o time de suas fábricas. Então, o desafio dessa aula é: pesquise onde surgiu o futebol brasileiro. E eu vou te dar uma dica, hein? Foi na nossa cidade, na cidade do Rio de Janeiro. Agora sim, a nossa aula terminou, mas fique ligado para a próxima aula de História. Tchau!